Prontinho? Vamos começar? Nossa lição de hoje é a número 4. Saúdem uns aos outros. Vamos orar primeiro? Vamos ver aqui quem quer orar. Uma oração voluntária aí para a gente iniciar. Dá para todo mundo orar, não precisa brigar. Ninguém quer orar? Helenita. Muito bem. Então, hoje nós estamos aí com a reciprocidade da saudação. Saudai-vos uns aos outros. Vamos ler aí um texto da Escritura. Romanos 16. Romanos 16, 16. Na verdade, se a gente lê aqui, desde o 3. Romanos 16, desde o 3. Vamos aguardar só um instantinho. Ok. Romanos 16, desde o 3. Cada um lê um versículo. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças, e isto lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Pedro, primícias da Ásia para Cristo. Sete. Quatorze. Aí. E teria mais aí, né? Lá no 21 ele volta a fazer saudação, né? Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor.
Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e irmão Quarto. Né? Então, esses nomes são interessantes, né? Andréia lê bem, porque ela está acostumada com o grego, foi lá na Grécia, aprendeu lá em loco, né? Mas aqui já teve gente que leu aqui no 14, o Patrobas, já teve gente que leu como Petrobras, né? Saudai a Petrobras, né? Já teve gente. A Nete, quando leu o verso 10 aqui, acho que ela não foi com a cara aqui do Aristóbulo, porque ela purou essa parte, né? Saudai a Peles, aprovada em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Né? Não é estábulo, não. Os nomes gregos são muito diferentes, né? A maior parte aqui é nome grego. Trifosa, Trifena, né? Se tiver gêmeas, já está resolvido os nomes, né? Mas todos estão sendo elogiados, é isso que importa, né? Todos estão aqui sendo úteis à igreja, às igrejas, úteis a Cristo com a aprovação apostólica. Isso é impressionante. No 16, ele faz um mandamento geral, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. Esse é o mandamento. É um mandamento que se repete. Lá em 1 Coríntios 16, 20, você vai ter o mesmo mandamento, saudai-vos uns aos outros. Isso é um mandamento. E Paulo não economizava para quando escrevia, né, para fazer as suas saudações. Hoje, então, nós vamos ver aí o que isso significa, qual o propósito do mandamento, por que é importante a saudação para os crentes. Então, o que é saudar? Cumprimentar. O que mais? Todo cumprimento é uma saudação? Né? Chega alguém, passa por você e fala, bom. Né? Saudação mineira, né? A saudação, lembre-se que saudar pode ser com U ou com L, né? Saudar com L é pagar a dívida, quitar, saudar. Saudar com U é de saudação, né? Então tem essa diferença aí. O saudar tem a mesma raiz da palavra saúde. É interessante, né? É desejar saúde, desejar bem, mas ele faz uma função social maior. Então, ele tem a saudação como se fosse o prefácio do encontro, né? É o prefácio da conversa. Quando você se dirige ali pela primeira vez e faz a manifestação dos seus desejos mais básicos, né? Como você vai? Você está bem? Como é que você está? A saudação não é só a expressão que se usa. Você pode fazer uma saudação sem usar as expressões culturalmente comuns, né? Como oi, como vai, olá, expressões, né? Interjeições, expressões comuns da cultura para a saudação. E tem muito regionalismo no Brasil, né? Em saudação, os nordestinos têm lá, cabra, né? Tem o seu regionalismo, os mineiros têm, o tchê lá do gaúcho, o matogrossense tem, os regionalismos, as expressões de saudação. Mas uma saudação ela pode acontecer sem o uso das expressões comuns, né? Menina, que bom te ver, né? Não é uma expressão comum, não é das interjeições comuns, das expressões comuns, mas é uma saudação. A saudação é a manifestação da alegria, como disse a Cida, a manifestação da satisfação em ver, da satisfação em estar junto, né?
Isso é a saudação. E a saudação pode acontecer assim, mesmo à distância, porque a tecnologia proporcionou essa possibilidade, né? Você liga para alguém, está longe, você fala, ô, rapaz, eu tenho um pastor, um grande amigo, que ele mora em Capitólio. Eventualmente eu até vou lá. Mas às vezes liga, e quando liga, fala, ô, que bom ouvir sua voz, né? Que satisfação. O que você manda? Isso é saudação, né? A alegria do contato. A alegria do contato é saudação. Manifestação da alegria da relação, do contato. Ah, não, isso aí pode ter contextos específicos, né? Quando alguém apela, né? Aí é apelação. Mas nós temos isso. E por que a Escritura colocaria que demonstrar satisfação no encontro, satisfação na presença, satisfação na relação, como um mandamento? Porque aqui Paulo está mandando saúdem aí o fulano, tal. Mas no 16, ele coloca como um mandamento para a igreja: saudai-vos uns aos outros. Né? Ele coloca isso em algumas cartas como um mandamento. Por que a Escritura, por que o Espírito de Deus, né, por meio dos apóstolos na Escritura, se preocuparia com a maneira como nós reagimos quando vimos um irmão? Interessante, não é? Essa é a grande pergunta. Por que o Espírito Santo está interessado na maneira como nós reagimos na presença de um outro irmão, quando encontramos outro irmão, quando há o encontro? Porque se está na Escritura, houve uma preocupação de Deus com isso. Não é à toa que está na Escritura. Então, Deus se preocupou com esse detalhe, de quando nós nos encontramos, deve haver uma saudação. Né? E ele diz que a salvação deve envolver um beijo santo, né? Um ósculo, um beijo santo. Provavelmente aqui, a questão do ósculo nós vamos falar depois, mas a saudação é mais importante do que o ósculo aqui. É importante para Deus que a gente demonstre satisfação em estar com o outro da fé. Satisfação com a presença do irmão. Deus considera isso valioso, isso importante. Por quê? Vamos tentar chegar lá. Por que Deus considera importante que manifestemos alegria e contentamento com a presença do outro, com o encontro com o outro? Sim, embora sempre envolva sentimento, né? Sempre envolve. Mas, independente de qual é o sentimento, né? Independentemente do sentimento. Essa manifestação, ela provoca, naquele que é o saudado, né? Aquele que saudado, é igual o que a gente falou sobre o acolher. A acolhida envolve a saudação, né? Então, o ato da saudação mútua, ele fortalece a comunhão. Ele tanto proporciona quanto fortalece a comunhão. Porque quando você é bem recebido, e isso é um mandamento das relações humanas, não apenas espirituais. Em qualquer restaurante, lojinha, lanchonete que você chega e uma saudação calorosa é dispensada a você,
sua impressão e reação é uma, e se não houver isso, é outra. Não é assim ou não? Se você chega numa loja e a saudação é gentil, é calorosa, né? Isso abre a relação, isso favorece a relação. Parece que cria uma rota de comunicação, né? Uma via de comunicação mais aberta. Você se sente mais à vontade para dizer o que foi ver lá, o que você deseja ali. Você se sente mais à vontade para expor. Então, a saudação cristã, ela é a abertura da relação. Quando nós abrimos a relação, como se estivéssemos dizendo para todos os nossos irmãos que eles são sempre bem-vindos, que eles são desejados. E a relação com eles não nos é um problema, mas, pelo contrário, uma satisfação. Né? Tudo bem, pode não evoluir para uma amizade íntima, né? Mas fica sempre o canal aberto. A saudação deixa o canal aberto, né? Como se você diz, olha, que bom que você veio, tudo bem? Olha, é como se você, sem palavras, dissesse, eu estou aqui e estou sempre aberto para você. Se você quiser conversar comigo, eu estou pronto. Não é? É como se você deixasse essa impressão. A saudação, ela funciona como um carinho verbal. Não é? Como você não tem a intimidade para tocar, para fazer um carinho, a saudação calorosa cristã, ela é um carinho verbal. É como se você fizesse um carinho verbal. E aí, como é que você está? Você é de onde? Que bom que você está aqui hoje, viu? Fique à vontade, sinta-se em casa aqui. Essa saudação é um carinho. Além de um carinho, é o reconhecimento da dignidade, como nós falamos na acolhida. É o reconhecimento do valor. Se você entra num banco e não cumprimenta ninguém, clima de banco é assim, né? Você entra, chega lá, entra na fila. Hoje quase ninguém mais enfrenta a fila de banco, né? Tem que rever aqui minhas coisas. Né? Onde é que se enfrenta a fila hoje? Né? No SUS, né? Você vai num postinho como o do Novo Horizonte, né? E chega lá na recepção, entra numa fila, e normalmente, lá é de comunidade, então quase todo mundo que vai se conhece. Mas tem gente que chega e entra na fila, não fala nada. Se chega na recepção, o recepcionista diz, bom dia, no que eu posso te ajudar? A pessoa quase consulta comigo mesmo. Né? Porque ela se abre. Oh, sabe o que é? Eu estou com uma dor aqui, levanta a camisa, mostra as coisas, né? Agora você chega e fala assim, pois não, é uma coisa muito técnica, muito fria, muito informal, né? E a pessoa fala assim, não, eu só quero consultar. Ela não cria uma via de comunicação aberta. É como se eu dissesse para a pessoa, se você tiver falado, deixa eu falar lá dentro, aqui comigo é só dar o nome. É como se eu estivesse dizendo isso mesmo. Então, uma recepção calorosa cria vias de comunicação e as pessoas se abrem. Né? Lá no postinho tive uma experiência interessante. Faz só 2 semanas que eu estou lá e a gente experimenta umas coisas muito legais. Chegou lá um senhor com uma menina e tem um balcão onde eu fico, né? Eu fico lá sentado, aí chegou lá. Tem vaga ainda para o doutor? Eu falei, tem. Eu quero que ela consulte aqui. Eu falei, pois não, qual que é o nome? E eu sempre pergunto a idade. Eu sou instruído a perguntar porque eu tenho que pôr no prontuário. 13 anos. Aí o pai vira assim, abaixa e fala assim, é gestante, viu? 13 anos. Né? É gestante. Eu falei, meu pai do céu. Aí a mocinha não sabia onde enfiar a cara. Né? Com alguma razão também, mas ela estava completamente deslocada. Aí eu chamei ela pelo nome, falei assim, olha, você está bem? Você quer sentar? A hora que a menina saiu da consulta, a menina passou lá e falou assim, olha, eu quero marcar já. Qual que é o seu nome? E já veio toda serelepe assim, conversando.
se abrindo, contando coisas que eu não precisava nem saber, sabe? Isso é interessante, como uma saudação pode mudar o curso de uma conversa. Isso é importante, né? Agora, no ambiente cristão, os propósitos vão além da comunicação. Isso acontece em qualquer lugar, né? A comunicação sempre vai fluir melhor se ela começou bem, com uma boa saudação. Mas, para nós, os propósitos vão além. O propósito não é apenas favorecer a comunicação, mas construir a percepção de valor. Construir a percepção de valor. Quando eu reconheço o outro como irmão, só em chamá-lo de irmão, eu reconheço valor. Em chamá-lo, né? Às vezes a gente usa aí o nosso evangeliquez, né? De varão, né? De varoa, de irmão, ou a gente usa as expressões que são bíblicas e comuns, a paz do Senhor. A gente reconhece o outro como igual, como membro, como parte, mesmo que não seja membro no sentido técnico, né? Mas chega alguém e fala assim, não, eu sou da Igreja Batista lá em João Pessoa, estou passando aqui, e você chama de irmão, é o reconhecimento da unidade, o reconhecimento do valor, né? O reconhecimento da fé. E isso abre portas e é precioso para o nosso coração. Tentei sair de casa no interior do estado do Rio de torno de 4 da manhã. Eu estava com meu pai, com meu cunhado, para não chegar na Avenida Brasil, lá no rush, lá, o movimento é alto, mas não tem jeito. Cheguei lá quase 7 horas. E o pessoal lá vai tudo a 110, 120. E o cara tá certo, piscou a primeira vez, o cara já entra. Então tem que ficar muito esperto. E eu estava na pista central e estourou o pneu. Eu já dei certo, já fiz uma diagonal, parei numa borracharia. Olhei assim para cá, parece que é um imã, alguma coisa. Abaixou, todo mundo levantou, falou, abaixou também. Quem é esse pessoal? Como você conhece o celular? Está escrito na cara dele. Aí eu fizeram o seguinte. Então, a saudação cristã, ela tem um propósito maior do que simplesmente ser gentil. Exatamente como tudo que a gente falou sobre a acolhida pode se aplicar à saudação, porque, na verdade, os dois poderiam ser uma lição só. Né? Porque a saudação é sempre no início, né? Ou no final, aqui, como uma despedida calorosa também. Né? Se a de recepção é a saudação de você manifestando a satisfação e a alegria no encontro, a saudação final é você manifestando o desejo de um reencontro, né? O desejo de que as relações permaneçam, não se findem ali naquela despedida, que é o que Paulo está fazendo aqui. Então, para muitos, né, se cumprimentar com a paz do Senhor, né, com o shalom de Deus, como os judeus se cumprimentavam, né, os judeus tinham a prática, e até os judeus mais ortodoxos têm até hoje, de se cumprimentar com a shalom de Deus. A paz que Deus dá esteja com você, né? A paz de Deus esteja com você. Então, os judeus que iam se convertendo trouxeram esse hábito para a igreja de se cumprimentarem com a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Né? E permanece até hoje em muitas igrejas no mundo essa tradição de se cumprimentar entre os crentes com a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor é uma expressão bíblica, né? Mas não é mandamento que seja essa. O mandamento é saudar, né? Saudar calorosamente, saudar com real satisfação e reconhecimento da dignidade, do valor
e alegria pela presença, é mandamento, né? É mandamento. E a gente precisa cumpri-lo. Quando Paulo diz ósculo santo, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo, mas é o beijo de carinho mesmo, não é o beijo amoroso, o beijo romântico, né? Era muito comum na época de Paulo. Os judeus nutrem até hoje o costume de se beijarem no rosto, como alguns outros povos. Os russos têm esse hábito e muitos povos ainda têm. Na Argentina não é incomum você ser recebido com um beijo. Não nas cidades grandes. Se você for em Buenos Aires, isso não vai acontecer. Porque recebe muito turista, ele já sabe que o turista não tem essa cultura, vai se perdendo com o tempo. Mas nos interiores da Argentina, não se espante. Se o Rodolfo um dia for levar a Patrícia ali, né, na região de Córdoba, ver os vinhedos ali, né, fazer uma lua de mel diferente, não se incomode se algum argentino chegar e meter um beijo no seu rosto. Há essa cultura. Então, muitos povos preservaram. O nosso povo não tem isso, né? Os portugueses tinham muito pouco, os indígenas já não tinham, né? A nossa matriz é tripla, né? Africana, indígena e europeia, principalmente portuguesa, e nenhum dos nossos povos tinha essa cultura. Então, o brasileiro não tem esse hábito de saudar com o beijo no rosto. A não ser que você esteja em certas regiões do país também. Se você for ali em Santa Catarina, aquelas cidades de matriz alemã, é possível que você ganhe um beijo no rosto também. Então, não se espante, né? Porque são culturas mais preservadas, assim, europeias. Agora, o beijo sempre foi, desde o início do mundo, o gesto mais íntimo possível, exceto, né, o leito, exceto a relação conjugal. O beijo sempre foi o ato mais íntimo físico. É o beijo no rosto, sempre foi. O beijo no rosto é o ato físico mais íntimo que se tem com alguém que não é cônjuge nem parente. Não é? É o mais íntimo que você pode ir fisicamente. É um beijo no rosto. Então, a saudação com beijo, Paulo está querendo dizer, Paulo não está querendo que todos os cristãos no mundo adotem certo hábito cultural. O que ele está dizendo é o seguinte: a sua saudação tem que ser sempre a mais íntima possível. A sua saudação tem que ser tão real como se você fosse íntimo da pessoa. Como se você não tem essa liberdade para dar o beijo, mas seja caloroso como se fosse. Seja realmente como estivesse recebendo um parente. Entende? Sua hospitalidade, sua saudação deve ser percebida e recebida tanto quanto um parente receberia. Então, não é que o beijo seja o mandamento em si, mas o beijo qualifica o mandamento, que é a saudação. O mandamento é a saudação e não o beijo. Entende? O beijo, ele adjetiva o mandamento, ele qualifica o mandamento. Então, nós não temos o beijo, mas o que é que nós temos na nossa cultura que qualifica exatamente dessa forma a saudação? O calor humano, um abraço. Na nossa cultura temos o abraço. Entende? Um abraço caloroso pode fazer, às vezes, do ósculo santo. Na nossa cultura, receber com um abraço não é nada estranho, né? Um tapinha nas costas, o aperto de mão, que não existia para os judeus. Os judeus não usavam aperto de mão, sabia? Aperto de mão não era do judeu. O judeu preferia pegar nos ombros e dar um beijo no rosto, mas não se tinha o hábito que nós temos aqui do aperto de mão. O aperto de mão, para o judeu, era usado só em relação de aliança, quando se ia firmar uma aliança. É interessante, né? Dependendo da autoridade, o beijo não significava esse calor humano. Por exemplo, ao profeta se beijava no rosto, o sacerdote na mão, o rei nos pés. Não tinha mais
O beijo sempre foi um sinal de respeito, de carinho, tanto que você vê em certas situações, por exemplo, o Papa, as pessoas vão lá beijar a mão dele. O beijo significa o respeito, né? A submissão, o reconhecimento de uma autoridade, né? Então, ele tem esse significado. Judas usou um beijo para identificar Jesus, porque Judas queria deixar claro que aquele com quem eu tenho intimidade. Eu tenho intimidade com Jesus. Só que não tinha, como ele pensava, né? Mas quando ele beijou, a guarda não teve dúvidas. Por quê? Porque ele não beijaria alguém que ele realmente não fosse seguidor, não tivesse intimidade. Né? As mulheres ficavam constrangidas de um modo, a gente de outro, né? Porque ele metia um beijão mesmo, beijão molhado, né? Mas são coisas que marcam, não é? Marcam, assim. Ele fazia isso. Era isso e o bolso cheio de bala para a criançada. A Margarida tomou as vezes dele, né? A Margarida que vem agora com o bolso cheio de bala para as crianças aí no culto. Então, assim, dependendo de certas circunstâncias, o beijo ainda pode ser usado, né? O meu pai, por exemplo, eu beijo ele no rosto até hoje. Quando eu chego lá, vou cumprimentar ele. Agora não, que está com a costela quebrada, está todo mundo evitando tocar nele, né? Mas eu costumo dar um beijo no rosto. Agora, com os outros, é um aperto de mão, um abraço, uma batidinha no ombro, né? Nós temos as nossas expressões. Mas o que Paulo está preocupado não é com o formato que isso vai adquirir, mas com a eficiência do propósito. Tem que ser eficiente em deixar claro o carinho, a alegria em receber, a satisfação e o reconhecimento do valor. É isso que a saudação promove, né? Então, uma vez eu estava conversando com um outro pastor, e o outro pastor se queixando de que ele estava de férias em outra cidade, e nessa outra cidade ele foi ao culto numa igreja, e entrou na igreja, perguntaram o nome dele, saudaram, mas ele não foi apresentado como pastor. Aí é vaidade, entende? Aí é vaidade. Ele queria outro tipo de reconhecimento, não cristão. Isso é vaidade, né? Uma autoridade que vem aqui, se vier investido da autoridade, na condição de autoridade, é uma coisa. Vamos ter uma cerimônia de formatura. Estamos recebendo aqui o comandante da PM, que vem fardado. Ele está na condição de autoridade, deve ser recebido como tal. Eu penso assim. Ele deve realmente ter um assento diferente, porque ele não está vindo na qualidade de um cidadão que veio para o culto. Ele vem na condição de uma representação de uma entidade. Ele está representando uma entidade. É diferente. Agora, se no outro domingo ele volta porque gostou do culto e vem a paisana, né? Como vem aqui o capelão da ESA, né? Ele vem, senta aí. É irmão. É um irmão que veio, né? Diferente, né? Então, o Weber, por exemplo, é vereador. Ele é uma autoridade na cidade. Mas quando ele vem no culto, ele vem como Weber. Agora, se um dia for ter alguma coisa, precisa montar uma banca e ele vai compor a banca, eu o tratarei com outros títulos e outro tipo de reverência. Porque ele está na condição da autoridade, né? Representando uma entidade de autoridade. É diferente. Mas a saudação, é por isso que nós temos aqueles pronomes de saudação, não é? A nossa língua, ela criou pronomes de saudação para certos tipos de autoridades e pronomes de saudação comuns, né? Então, você, quando se quer se referir a uma autoridade militar, qual é a palavra? Senhor, né? A mais comum, se você se refere a um juiz, na qualidade de juiz, né?
É o meritíssimo, né? Cheio de mérito, significa cheio de mérito, meritíssimo. Não pode fazer igual o Didi Mocó fazia, né? Meretríssimo. Aí fica mais de meretriz e está errado. Ou Vossa Excelência, né? Quando é uma autoridade política. Por quê? Por que a nossa língua criou os pronomes? Para puxar saco das autoridades? Não, porque a saudação tem que respeitar a autoridade. Quando, na qualidade de autoridade. Né? Então, por exemplo, eu não gosto do ministério do Lula, eu não gosto do governo do Lula, pessoalmente. Mas se o Lula vier a Três Corações, eu não vou vê-lo. Mas se eu vê-lo, eu tratarei de Vossa Excelência, de senhor presidente. Eu não o chamarei de outra coisa. Porque ele é o presidente. Não. Não chamarei. Pensarei, mas não chamarei. Sabe por quê? Porque ele é a autoridade. Então, quando nós vivemos um tempo em que a pessoa diz assim, o Lula não é o meu presidente. Não, ele não é o presidente em quem você votou, mas ele é o seu presidente. Não tem como não ser. Ele é o seu presidente. Queira você ou não. Então, negar isso já não é mais posicionamento político. É negar a realidade. Entende? É você tentar fugir da realidade para doer menos. Não é essa a realidade. A realidade é que ele é o seu presidente, é o meu presidente. Com toda a vergonha que nós passamos por isso. Mas é. Né? Então, assim, porque não adianta você fingir que a pessoa não está investida da autoridade. Ela não vai perder a autoridade porque você pensa que não deveria ter. Ela continua tendo. Então, é devido o reconhecimento. Né? É devido o reconhecimento. Querendo ou não depende do nosso gosto isso. Não é mesmo? Então... Exato. Então, isso sempre será assim, mas no nosso ambiente aqui, isso deve atingir as raias da perfeição, né? Na saudação, na maneira como nós somos gentis. É claro que você não precisa ficar com todo mundo dando aquele abraço demorado, não sei o quê, porque a intimidade favorece, né? Quando já se tem a intimidade, favorece, não é mesmo? Quando eu me encontro com alguns que eu conto com mais intimidade, a saudação é mais íntima mesmo, é natural. Mas ela deve acontecer genuína e calorosamente com todos. Mesmo que seja aquela mais simples, com quem você não dispõe de muita intimidade, ela tem que ser genuína e calorosa. Tem que ser, porque é mandamento. Né? Então... na medida em que uma comunidade cristã ela vai crescendo, se torna praticamente impossível cumprimentar todo mundo. Simplesmente é impraticável, não dá. Né? Você cumprimenta aqueles com quem você topa, esbarra na saída do culto, na chegada do culto, né? Na reunião do ministério, porque não dá, num culto de domingo, por exemplo, você ficar na porta cumprimentando todo mundo. Quem fazia isso antigamente era o pastor. Os crentes mais antigos lembram que terminava o culto, ninguém se levantava, ninguém saía. Até que o pastor descesse, ele ia lá para a porta, e todos os membros que iam saindo, ele cumprimentava um por um. Só que perceberam que isso era uma tragédia para o pastor, né? Era uma benção para todo mundo, mas... Imagina, tem 300 pessoas, o pastor vai ficar ali igual noiva em final de casamento, todo domingo. Você é um pastor mais idoso, né? Então, aquilo era impraticável para o pastor, não tinha muito sentido. Aí isso está deixando de existir. Tinha um lado bom nisso,
né? O pastor sempre cumprimentava pessoalmente todo um, e alguns ainda fazem questão de fazer isso. Quando a comunidade é menor, se faz isso bem, sem nenhuma dificuldade. Mas vai crescendo, vai ficando difícil, né? Mas é devido, né, que o máximo possível, e sempre que isso for feito, ser feito com franqueza, com gentileza mesmo e com amor. Tá? É um mandamento. Sogro dela. O Zé Carlos. Passa no mercado, né, e espera, fica olhando até o irmão estar num corredor que não tem mais ninguém, né, para chegar. Pai do Senhor. É quase uma saudação maçônica, né? Ninguém pode saber, tem até uns gestos ocultos aqui. Dizem aí que os maçons têm algum tipo de cumprimento aí, que um reconhece o outro, né? Eu não sei se isso é fato ou lenda, mas nós não somos assim, né? Os nossos cumprimentos, eles devem ser cheios de carinho, calorosos, né? Sempre facilitando a comunhão, incentivando as relações, os relacionamentos, deixando sempre a via aberta para o diálogo, né? Transmitindo paz, transmitindo aceitação. É isso que é a função da saudação cristã. Pastor, a Bíblia registra várias saudações. Agora, a mais intrigante, eu queria que você tem para comentar a respeito. Foi um gesto caloroso, né, de Judas, beijando Jesus, mas o intrigante é o depois, que Jesus responde: a que vens a mim? Não, até aquele momento ninguém sabia que Judas estava traindo, só o Senhor, né? Mas o Senhor fala na linguagem do momento. No momento, ele é parte do grupo apostólico, amigo. Depois, Jesus não fala mais assim. Então, O cumprimento é importante, viu, pastor? Já houveram algumas vezes aí que irmãos que estavam já ausentes da igreja já há algum tempo, quando encontram de repente numa feira, no mercado, para a conversa, fala assim, senti falta do irmão, não sumiu. Não, tá corrida aquela lá. Só falta lá, mas tá bom, eu te espero. E a pessoa, nos próximos domingos, começou a comparecer à igreja, fazendo questão de cumprimentar e tudo, assim, então, assim, acho que o cumprimento, o reconhecimento assim, é muito importante. sim, é o cuidado, né? Uma boa saudação é uma manifestação de cuidado, de lembrança. Agora, a Bíblia também, ela manda a gente cumprimentar em alguns casos, mas tem casos em que ela manda não cumprimentar, né? Lá na segunda epístola de João, versículo 10. Segunda de João 10. Se alguém até vocês não levar o ensinamento de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe diga que a paz esteja com vocês. Nem lhe dê as boas-vindas, ou não deem a shalom de Deus, né? Ou seja, não chame, não dê paz do Senhor para incrédulo, ou para herege, né? Então, tem gente que é assim, o irmão desviou, está desviado, e tem gente que ainda chega lá e fala paz do Senhor, né? Eu sei que o desejo é dizer para ele, não, você ainda tem um lugar aqui conosco. Eu acho que a intenção é essa, né? Dizer assim, não, ainda te reconheço como parte, volta, né? Mas não deveria ser assim, porque a gente não pode banalizar a saudação, nem banalizar as expressões, né? Senão elas vão perdendo seu valor, seu significado. Isso, né? Embora aqui não é só a saudação, é receber em casa mesmo, né? Porque as igrejas eram nas casas, né?
Não havia templo. Então, quando João diz assim, olha, aquele que não traz esta doutrina não o recebais em casa, não significa que se você tem um irmão que é testemunho de Jeová, ele não pode mais ir na sua casa. Não é isso. É que não deixem que essa pessoa, quem não traz essa doutrina, pregue no culto, fale no culto. Porque receber em casa era receber no culto, os cultos eram na casa. Tá? Não significa que se você tem um parente que é ateu, que é testemunho de Jeová, que é mórmon, né? Ou simplesmente que é um herege aí mesmo, você está proibido de vir na minha casa agora, porque a Bíblia diz que eu não posso receber em casa. Né? Não é isso que João está dizendo. Tá? Senão, toda pessoa que se converte tinha que pôr o restante da família tudo para fora. Não é mesmo? Não é isso. Receber em casa, porque os cultos, a igreja funcionava nas casas. Ele diz, não receba na igreja como membro, principalmente não dê a voz a essa pessoa na igreja, porque ele não traz essa doutrina. Ele não está na sã doutrina. Não dê a voz a ele no culto, não o receba no culto. Né? E nem lhe dê as boas-vindas cristãs, a paz do Senhor. Não o considere irmão. Mas cumprimente como você cumprimentaria qualquer outra pessoa. Ô, como é que você está? Tudo bem? Seu filho lá sarou? Deus abençoe, vá em paz. Isso é uma coisa. Você faz isso com todas as pessoas. É o desejo de querer bem a todos. Agora, os cumprimentos cristãos, a maneira cristã de reconhecer no outro a virtude de Cristo, né? Essa não. Essa não, porque senão você banaliza a paz de Cristo, banaliza a presença do Espírito, e isso não pode ser assim. Né? Exato, porque era o contexto da época. Né? Se ele estivesse escrevendo hoje, eu entendo que ele diria assim, não recebais como membro, ou não deixe pregar no culto quem não traz essa doutrina. Né? Não tem sentido você admitir como membro e deixar ensinar na igreja aquele que não traz a doutrina apostólica. Né? Ok? Beleza? Podemos orar encerrando para nos saudarmos? Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento juntos, pelos textos da Escritura que lemos ou citamos, e pelo mandamento, Deus, de nos saudar uns aos outros, porque é importante, Deus, se está na Escritura, é realmente importante e valioso. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria para saber o que é isso, a disposição para praticar e a alegria, ó Deus, de vermos isso edificando a Tua igreja e o Teu nome sendo glorificado. Leva-nos agora também para outros compromissos, guardados e amparados no Teu cuidado, até que o Teu povo hoje à noite se reúna neste lugar, esta porção da Tua igreja maravilhosa, para celebrar ao Senhor com alegria. Em nome e por amor de Jesus, amém.